Olá a todos, mais uma vez, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Dourados. Esse vídeo tá sendo parte de uma série que eu estou montando de vídeos para informar sobre epilepsia. Esses vídeos são feitos para os pacientes e para os seus familiares e para todas as pessoas que se interessarem pelo assunto. Nesse vídeo eu queria destacar duas coisas: a prevalência da epilepsia, que é muito alta, então ela atinge de 1 a 2% da população no nosso país, sendo que ela é muito mais frequente nos países de baixa renda e de média renda, né? Mas assim, a maioria dos casos de epilepsia estão nos países de baixa renda. Por quê? Porque são justamente esses países que têm os fatores de risco para o desenvolvimento da epilepsia pouco controlados. Acidentes automobilísticos que lesam o cérebro, mau controle da gestação, más condições de parto que acabam propiciando o nascimento de crianças também com lesões cerebrais. Então, ou também as condições de higiene que acabam propiciando o desenvolvimento de, por exemplo, neurocisticercose, que é uma doença comum no Brasil, né? Condições de higiene, de lavar as mãos, de preparar os alimentos. Também o controle do HIV, né? A gente sabe que o HIV predispõe a infecções oportunistas, principalmente infecções do sistema nervoso central, e elas, por sua vez, predispõem à epilepsia. Então, a gente tem vários fatores, né? Ou também mau controle dos fatores de risco cardiovasculares que predispõem ao AVC. Então, a gente sabe que no nosso país a epilepsia é uma doença frequente, justamente por a gente ter esses fatores de risco que levam à lesão cerebral mal controlados. E aí o que eu queria destacar é que a epilepsia, o problema dela não são apenas as crises epilépticas que a pessoa tem, porque se fosse só as crises elas são a menor parte do tempo. A maior parte do tempo a pessoa está normal. Mesmo que ela tenha, vamos imaginar que ela tenha uma crise por semana, ainda assim são poucos minutos durante as várias e várias horas da semana. Mesmo que fosse uma crise todos os dias, ainda assim são poucos minutos diante de tantas horas que são o dia. Então, quais são os outros problemas que envolvem a epilepsia? Então, um problema importante é a cognição. Então, a gente sabe que muitas crianças, isso é um assunto que ainda está sendo pesquisado, mas em muitos casos de crianças com epilepsia, elas acabam tendo algumas dificuldades de aprendizado. Isso é mais comum do que nas crianças sem epilepsia. Que dificuldades? É muito comum, principalmente o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas também outras dificuldades, dislexia, descalculia. E aí entra um aspecto que é assim: talvez as mesmas mutações que predisponham à epilepsia, talvez estejam predispondo também a esses problemas de aprendizado. Ou a outra hipótese é que as crises, elas prejudiquem o funcionamento dos circuitos. Quer dizer, mesmo que a crise esteja acontecendo naquela região ali, envolvendo só aqueles neurônios, mas esses neurônios, eles são parte de uma rede, então toda a rede acaba ficando prejudicada, e essa rede é necessária para o processamento de informações que vão levar ao aprendizado da escrita, ao aprendizado da matemática, a uma melhor concentração, etc. Então, hoje a gente pensa em epilepsia no sentido de estar causando uma alteração nos networks, nas redes neurais, né? Porque a gente não entende que o cérebro seja um conjunto de neurônios que trabalham em grupinhos separados. Não, eles trabalham formando grandes circuitos que cooperam, que estão conectados e que são importantes para que as funções sejam exercidas. Então, o problema cognitivo precisa ser abordado na criança e precisa ser tratado. Então, às vezes, a criança com TDAH vai precisar tomar uma medicação para o TDAH, ou vai precisar de um professor, de um psicopedagogo, de um apoio particular, etc. Outro problema importante nas pessoas que têm epilepsia, muito importante, é a depressão e a ansiedade. Então, assim, é meio que 50% das pessoas, eu diria que é quase 100% na minha experiência. Então, realmente é muito comum, seja pelo fato de a pessoa estar sofrendo com o estigma, está sofrendo com a dificuldade de conseguir emprego, está sofrendo com a insegurança de que ela pode ter uma crise a qualquer momento, mas também talvez aqui entre essa ideia também dos networks. Quer dizer, você tem a crise, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal, ela acontece em uma área
do cérebro que é muito importante para as emoções. Então, se essa área está sempre se despolarizando e aos poucos vai sofrendo transformações, quer dizer, aqueles neurônios, conforme as crises vão acontecendo, eles vão passando por um processo de neuroplasticidade, vão se cicatrizando, vão se degenerando, alguns morrem. Então, isso vai mudando esses circuitos dos quais eles fazem parte. E isso talvez, então, propicie também o desenvolvimento de depressão e de ansiedade. Então, também é uma coisa para a gente prestar atenção. Outra coisa são os transtornos do sono. Então, os transtornos do sono, eles também são mais comuns em quem tem epilepsia, seja pelos medicamentos, então os próprios medicamentos podem causar muita sonolência durante o dia, a gente sabe disso, eles causam mesmo. Eles podem também alterar a proporção do sono REM para o sono não REM, reduzindo o sono REM, ou seja, eles mudam a arquitetura do sono. Não basta dormir uma certa quantidade de horas, eu tenho que dormir de um jeito onde eu tenho fases diferentes do meu sono. Essas fases têm que aparecer nos momentos certos, com a duração certa, e depois volta para aquela fase anterior, quer dizer, eu perfaço 5 a 7 ciclos numa noite, e eu preciso fazer esses ciclos certinhos. Quando eu tomo a medicação, eu posso mudar um pouco a proporção, quer dizer, a fase do sono lento, de ondas lentas, ele acaba aumentando, e a fase do sono REM acaba ficando mais curta. Então, isso pode contribuir também para a sonolência. Mas mesmo os medicamentos que aparentemente não fazem isso, também causam sonolência. Agora, outro problema na epilepsia que eu queria destacar aqui é a apneia do sono. Então, a proporção de pessoas com apneia do sono é maior naqueles que têm epilepsia. E estudos mostram, olha que coisa, que se eu tratar a apneia do sono, eu melhoro as crises. Então, observar se o seu companheiro ou você pedir para alguém observar se você tem apneia do sono. Então, a gente suspeita disso naquela pessoa não só que ronca, mas que tem aquelas pausas. Ele para de respirar como se ficasse engasgado, sufocado e depois volta. E para confirmar esse diagnóstico, eu preciso de um exame chamado polissonografia, que é um exame detalhado do sono que é feito no laboratório. Então, assim, a alteração de cognição, de aprendizado nas crianças é importante, a alteração de memória nas pessoas que vêm tendo muitas crises. Uma das melhores formas de controlar isso é não só com o diagnóstico, com o apoio específico, mas controlando as crises. A gente sabe que quanto mais crises a pessoa tiver, pior vai ser para a sua cognição, para suas atividades intelectuais. Então, eu falei de cognição, ansiedade e depressão precisam ser tratadas, principalmente também porque o estresse, ele é um dos fatores que podem desencadear crises. Então, isso também estudos mostram, que aquelas pessoas que conseguem prever suas crises, o fator que mais as predispõe é o estresse. Fatores que podem predispor são febre, ficar muito tempo sem dormir, uso de álcool, obviamente que parar com a medicação, tudo isso predispõe às crises. Mas o estresse é um fator ali extremamente importante. Então, tratar a ansiedade, tratar a depressão é fundamental no tratamento global da pessoa com epilepsia. Aí eu falei do sono, da apneia do sono, então observar se a pessoa tem apneia do sono, porque a melhora da apneia do sono pode melhorar a frequência das crises também. E queria falar também que eles têm alguns medicamentos, por algum motivo eles atrapalham no metabolismo da vitamina D. Então, tem estudos que também mostram que as pessoas com epilepsia têm mais fraturas quando elas caem. Elas têm um risco maior de fratura. Então, vale a pena medir a vitamina D em quem está fazendo tratamento, em quem tem epilepsia e, eventualmente, se necessário, repor a vitamina D também. Então, prestar atenção também nesse aspecto. Então, eu destaquei algumas coisas para a gente ver, para a gente estar atento, porque elas podem acompanhar a epilepsia. Então, não são apenas tratar as crises. Tá bem.